Um novo dia se inicia e eu preciso te perguntar: qual é a primeira coisa que você faz quando abre os olhos? Muitos já acordam com a mente cheia de preocupações, correm para o celular, mergulham nas notícias, nas cobranças e esquecem do mais importante. Mas hoje, através desta palavra poderosa, eu quero te mostrar que existe uma chave que pode mudar o rumo de todo o seu dia. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, eu já quero te pedir, deixa o seu like agora mesmo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho, porque esta mensagem vai falar profundamente com o seu coração. E mais, fica comigo até o final, porque o que vamos compartilhar aqui não é apenas uma reflexão. É um decreto do céu para a sua vida. Eu garanto, você vai sair deste vídeo diferente de como entrou. Então, respira fundo, prepara o seu coração, porque Deus tem algo especial para você hoje. Vamos juntos até o fim desta palavra, porque eu creio que ela será resposta de oração para muitos que estão aqui agora. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essas palavras ditas por Jesus não são um conselho brando, não são uma sugestão opcional para quem deseja viver uma vida mais tranquila. Elas carregam o peso de uma ordem que muda destinos, o poder de um chamado que reorganiza não apenas o coração humano, mas o curso inteiro da existência. Quem coloca esse versículo no centro do seu viver não apenas encontra direção espiritual, mas experimenta uma transformação concreta no modo como encara cada amanhecer. O início do dia deixa de ser apenas mais um ciclo da rotina e passa a se tornar o altar onde a vida se curva diante do Criador. O espaço sagrado em que se decide onde estará o foco, o que ocupará o coração e quais serão as prioridades. Jesus não falou isso a pessoas que viviam em conforto, mas a discípulos que carregavam preocupações reais. O que comer, o que vestir, como sobreviver em um mundo hostil. É nesse contexto que ele ergue essa chave espiritual. Antes de correr atrás de qualquer coisa, busquem primeiro o reino. Antes de se perderem em ansiedades, alinhem-se com o eterno. Antes de levantarem os olhos para o amanhã, dobrem os joelhos no hoje. Mateus capítulo 6 é um tesouro que revela a preocupação de Jesus em realinhar nossa forma de viver. Ele fala sobre oração, jejum, esmolas e depois expõe a realidade cruel da ansiedade humana. Ele fala dos lírios do campo, tão belos que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ele fala das aves que não semeiam, não colhem e não ajuntam em celeiros, mas são sustentadas pelo Pai Celestial. E ao final de toda essa sequência, ele deixa claro: se vocês se preocupam com o que vão comer, com o que vão vestir, com o que vão beber, estão vivendo como os gentios que não conhecem a Deus. Mas se vocês colocarem o Pai no centro, se o reino for a prioridade, todas essas coisas serão acrescentadas. Isso não é poesia, é promessa. Isso não é utopia, é fundamento. O início do dia é o espelho de onde está o nosso coração. Ao abrir os olhos, somos bombardeados por pensamentos, trabalho, problemas, contas, relacionamentos, pressões internas e externas. É como se houvesse uma fila de vozes disputando espaço dentro da mente, cada uma exigindo ser ouvida primeiro. Mas Mateus 6,33 se levanta como um grito do céu. Não permita que nenhuma dessas vozes tenha precedência sobre a voz do Rei. Quando buscamos primeiro o reino de Deus ao acordar, nós declaramos que nenhuma preocupação é maior do que a presença dele, que nenhum desafio é mais urgente do que ouvir sua palavra, que nenhuma dor é mais intensa do que a paz que ele pode oferecer. Quantas vezes começamos o dia pela lógica da ansiedade? Acordamos e imediatamente pegamos o celular. Mergulhamos em notícias, mensagens, redes sociais e antes mesmo de agradecer por mais uma manhã, já estamos sobrecarregados.
Mas Jesus aponta outro caminho: começar o dia pelo reino. Isso não significa que os problemas desaparecem, mas significa que eles são colocados no tamanho correto. O reino reposiciona o caos. Ele não elimina as contas, mas coloca a provisão acima delas. Ele não apaga as lutas, mas mostra que há um Senhor que reina sobre todas elas. O verbo buscar, no original grego, carrega a ideia de um esforço contínuo, de uma procura insistente, de uma ação que não é pontual, mas diária. Não é apenas procurem uma vez e estará resolvido, mas façam disso um hábito, façam disso a prioridade constante. É por isso que Jesus disse: buscai em primeiro lugar. Não é sobre buscar no meio do dia, depois que tudo deu errado, ou no final, quando já estamos cansados. É sobre estabelecer um alicerce. Quem começa o dia buscando a Deus, planta uma semente que florescerá durante todas as horas seguintes. Buscar o reino em primeiro lugar é reconhecer que Ele é mais importante do que o pão de cada dia. Jesus mesmo nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas antes dessa petição pelo pão, a oração começa com: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Até mesmo na oração do Pai Nosso a prioridade está clara. Primeiro o reino, depois as necessidades. Isso nos ensina que, ao acordar, antes de pensar no que falta, devemos pensar em quem reina. Antes de falar das nossas carências, devemos declarar a grandeza de Deus. O ser humano, por natureza, é inclinado a correr atrás daquilo que lhe falta. Mas Mateus 6,33 nos mostra que quem busca primeiro a Deus não vive correndo atrás de sobras, mas colhendo as adições do Pai. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas, não conquistadas pela força, não arrancadas pelo desespero, não compradas pelo preço da ansiedade. São acrescentadas por um Pai que sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. E esse é o ponto. A busca pelo reino não é para informar a Deus das nossas necessidades, mas para alinhar o nosso coração àquilo que realmente importa. Ao iniciar o dia, buscar primeiro o reino é como ajustar os ponteiros de um relógio espiritual. Quem não busca, vive atrasado para com Deus, vive desajustado com o céu. Mas quem coloca o reino em primeiro lugar, vive no tempo certo, no ritmo certo, no compasso da eternidade. É como se a alma respirasse antes mesmo do corpo se levantar. Quando Jesus fala do reino e da justiça de Deus, Ele está nos chamando a viver com os olhos voltados para algo maior. O reino não é apenas um lugar distante, mas a realidade do governo de Deus aqui e agora. É a manifestação da sua vontade em cada área da nossa vida. É reconhecer que Ele reina, não apenas no culto de domingo, mas na segunda-feira de trabalho, na terça de desafios, na quarta de rotina, na quinta de exaustão, na sexta de tentação e no sábado de descanso. Buscar o reino é trazer o governo do céu para dentro da rotina. É colocar Deus acima do dinheiro, acima das opiniões, acima dos medos. É declarar: eu tenho preocupações, mas nenhuma delas me governa. Só o Rei governa. Buscar a justiça de Deus é outro ponto fundamental. Não basta buscar o reino, é preciso alinhar-se com a justiça que vem dele. Isso significa viver em integridade, escolher o que é certo mesmo quando o errado parece mais vantajoso, andar em retidão mesmo quando o mundo oferece atalhos. É entender que a justiça de Deus não é como a dos homens, que se corrompe, que falha, que se perde em burocracias. A justiça de Deus é perfeita, reta, imutável. Quando buscamos essa justiça, nosso dia não é guiado pelo que sentimos, mas pelo que é correto diante do Pai. É interessante notar que Jesus não disse: buscai também o reino de Deus, mas buscai primeiro. Isso nos mostra que há uma ordem inegociável. Podemos buscar muitas coisas,
conhecimento, sucesso, relacionamentos, saúde. Mas o primeiro lugar precisa ser de Deus. E se Ele não ocupa esse primeiro lugar, todas as outras buscas se tornam vãs. É como tentar construir uma casa sem alicerce. Por mais bonita que pareça, ela não vai resistir à tempestade. Mateus 6,33 também nos revela uma promessa: todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus não despreza as nossas necessidades. Ele não ignora o que precisamos. Ele sabe que precisamos do pão, da roupa, da água, do abrigo. Mas Ele promete cuidar disso se colocarmos a prioridade correta. Não é que Deus vá nos dar tudo o que desejamos, mas tudo o que for necessário para cumprir o propósito dele em nossa vida. E isso é libertador. Não precisamos viver como escravos da ansiedade, porque temos um Pai que provê. Ao iniciar o dia, muitas vezes somos tentados a acreditar que estamos sozinhos, que temos que carregar o peso de tudo. Mas buscar primeiro o reino é lembrar que há um Pai que está no controle. É entregar o fardo antes mesmo de levantá-lo. É colocar diante de Deus o trabalho, a família, a saúde e dizer: Senhor, eu não começo nada sem Ti. Esse é o segredo da paz que excede todo entendimento. Quantos homens e mulheres ao longo da história descobriram essa verdade? Pessoas que, ao colocar Deus em primeiro lugar, viram portas se abrirem, viram milagres acontecerem, viram provisões surgirem onde não havia nada. Não porque buscaram o milagre, mas porque buscaram o reino. O milagre foi acrescentado, e aqui está a beleza de Mateus 6,33. Ele não nos chama a abandonar a vida prática, mas a colocar a vida prática sob o governo de Deus. Não é sobre deixar de trabalhar, mas sobre trabalhar com Deus em primeiro lugar. Não é sobre deixar de lutar, mas sobre lutar com o coração alinhado ao reino. Não é sobre ignorar responsabilidades, mas sobre viver cada uma delas na confiança de que o Pai cuida. Ao pensar em iniciar o dia, precisamos nos lembrar que a forma como começamos influencia a forma como terminamos. Quem começa pelo reino, termina em paz. Quem começa pela ansiedade, termina em frustração. Quem começa pelo Pai, termina sustentado. É por isso que Jesus nos chama a inverter a ordem natural. O mundo diz: corra atrás das coisas e depois veja se sobra tempo para Deus. Mas o Evangelho diz: coloque Deus primeiro e todas as coisas serão acrescentadas. Se quisermos viver dias diferentes, precisamos começar as manhãs de forma diferente. Levantar e já entregar ao Pai o coração, abrir a palavra antes de abrir as redes sociais, orar antes de reclamar, agradecer antes de pedir. É nesses gestos simples, mas profundos, que revelamos onde está a nossa prioridade. O dia pode ser o mesmo, os problemas podem ser os mesmos, mas a postura é outra. E quando a postura muda, tudo muda. Buscar o reino em primeiro lugar é também um ato de fé. É acreditar que Deus realmente é capaz de acrescentar todas as coisas. É confiar que mesmo quando não vemos saída, Ele já preparou provisão. É descansar no fato de que Ele conhece o fim desde o começo e que nenhum detalhe escapa dos seus olhos. Essa fé não é cega, mas fundamentada em um Pai que sempre foi fiel. Talvez você esteja lendo essas palavras e pensando: mas eu tenho necessidades tão grandes, problemas tão urgentes, contas tão pesadas. E a resposta de Jesus continua a mesma. Buscai primeiro o reino, porque se o reino não for buscado primeiro, o coração se perde no desespero. Mas quando ele é buscado, até mesmo o peso se torna mais leve, porque passamos a carregá-lo com o Pai. Mateus 6,33. Não é apenas um versículo para ser decorado, é um estilo de vida para ser praticado. É um chamado diário. É a cada manhã decidir novamente: hoje o reino será minha prioridade. Hoje a justiça de Deus será meu guia.
Hoje não deixarei que a ansiedade governe, mas que o Rei governe. Essa prática diária, repetida em cada amanhecer, forma uma vida inteira alinhada com o céu. E se perguntarmos, qual é a recompensa disso? A própria palavra responde: todas estas coisas vos serão acrescentadas, não apenas algumas, não apenas uma parte, mas todas as coisas necessárias. Aquele que busca primeiro o reino não perde, ganha. Não fica vazio, é cheio. Não fica sem resposta, recebe acréscimos. Por isso, ao acordar amanhã, lembre-se, antes de olhar para as demandas, olhe para o reino. Antes de falar com qualquer pessoa, fale com o Rei. Antes de correr atrás do pão, dobre os joelhos diante do pão da vida. Antes de abrir o celular, abra a Bíblia. Porque a forma como você começa determina a forma como você vive. E que nunca nos esqueçamos, Mateus 6,33 não é sobre ignorar o mundo, mas sobre colocar o mundo no lugar certo. Não é sobre fugir das responsabilidades, mas sobre vivê-las com a perspectiva do reino. Não é sobre deixar de lutar, mas sobre lutar sabendo que o Pai já está cuidando. Jesus falou essas palavras num momento em que os discípulos estavam aflitos com o amanhã, inquietos com as demandas da vida, tomados pelas mesmas preocupações que ainda hoje afligem o coração humano. O que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. O coração deles estava cercado pelo medo da falta, pelo receio do futuro, pelo peso da incerteza. E é nesse ambiente de ansiedade que ele ergueu uma das promessas mais belas e revolucionárias do Evangelho. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é apenas uma frase de consolo, mas uma ordem que reorganiza prioridades, uma revelação que desloca o foco das mãos humanas para as mãos divinas, um decreto que nos ensina a descansar não naquilo que temos, mas na fidelidade do Pai que governa todas as coisas. Os discípulos estavam aflitos e Jesus os convidou a olhar para os lírios do campo que crescem sem esforço e mesmo assim são vestidos com beleza superior à de Salomão em toda a sua glória. Ele os chamou a contemplar as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros e ainda assim são sustentadas pelo Pai Celestial. E então, diante dessas imagens vivas, ele perguntou: não valeis vós muito mais do que elas? Essa pergunta atravessa os séculos e continua ecoando em nós. Se Deus cuida de flores e pássaros, como não cuidaria de filhos? Se ele reveste com esplendor aquilo que dura um dia e amanhã é lançado ao fogo, como não vestirá com graça aqueles que foram feitos à sua imagem? A mensagem é clara. Buscar primeiro o reino não é viver na falta, mas acreditar que a provisão está nas mãos de um Pai que nunca falha. Quantas vezes o coração humano se perde na pressa de garantir o amanhã? A ansiedade é como um ladrão silencioso que rouba a paz antes mesmo que o problema chegue. E Jesus, conhecendo a fragilidade dos discípulos, apontou para a realidade do reino como o antídoto contra essa inquietação. Ele não disse que não teríamos necessidades, mas que a prioridade não pode estar nelas. Buscar primeiro o reino é inverter a lógica do mundo. O mundo diz: corra atrás, lute, conquiste, acumule, não confie em ninguém. Mas o Evangelho diz: coloque o Pai em primeiro lugar, alinhe-se com a justiça dele e todas as coisas necessárias lhe serão acrescentadas. Não é uma promessa vaga, é a palavra do próprio Filho de Deus, sustentada pelo caráter de um Pai fiel. A cena dos lírios e das aves é mais do que poesia, é um símbolo da providência divina. Jesus não estava apenas enfeitando seu discurso, mas trazendo à memória de todos uma verdade simples e poderosa. A criação inteira testemunha o cuidado do Criador. Cada pétala de um lírio, cada voo de um pássaro,
Cada detalhe da natureza é uma pregação silenciosa que proclama: o Pai cuida. E se Ele cuida de flores e aves, que não têm alma, que não foram feitos à sua imagem, que não carregam a eternidade dentro de si, quanto mais cuidará de nós. Esse é o fundamento da confiança que nos permite enfrentar o amanhã sem medo. Saber que estamos nas mãos daquele que governa tudo. Buscar primeiro o reino não significa viver em descuido, mas viver em descanso. Não significa abandonar responsabilidades, mas colocá-las na ordem certa. É compreender que o trabalho é importante, mas não é o primeiro. Que a família é preciosa, mas não é o primeiro. Que os sonhos têm valor, mas não são o primeiro. O primeiro lugar pertence a Deus, e quando Ele ocupa o primeiro lugar, todas as outras áreas encontram o seu devido espaço. Quando Ele é a prioridade, o caos se transforma em harmonia, o desespero em confiança, a falta em provisão. É interessante perceber que Jesus não disse: busquem também o reino de Deus, como se fosse uma atividade entre muitas, mas busquem primeiro. Essa palavra primeiro carrega o peso da exclusividade. É uma ordem de prioridade, uma reorientação de foco. E quem não coloca Deus em primeiro lugar, acaba colocando outra coisa: o dinheiro, o sucesso, a opinião dos outros, o próprio eu. Mas tudo isso é areia movediça. Apenas o reino é rocha. Apenas o reino é fundamento seguro. A ansiedade dos discípulos é a mesma de tantos hoje. E se faltar? E se não der certo? E se eu não conseguir? Mas a resposta de Jesus permanece: vosso Pai sabe do que necessitais antes mesmo de pedirdes. Essa verdade deveria acalmar o coração mais agitado, porque revela que não estamos sozinhos em nossa luta diária. Há um Pai que vê, que sabe, que provê. A ansiedade nasce quando olhamos demais para as circunstâncias e esquecemos de olhar para o Rei. O descanso vem quando levantamos os olhos e lembramos: o trono não está vazio, Deus continua reinando. Buscar primeiro o reino é um ato de fé, mas também é um ato de obediência. É acreditar que mesmo quando tudo em volta grita falta, Deus já preparou acréscimos. É obedecer ao chamado de priorizar o invisível sobre o visível, o eterno sobre o passageiro, o reino sobre as necessidades. Essa obediência liberta o coração da tirania da ansiedade, porque coloca cada coisa em seu devido lugar. Quando Deus vem primeiro, o amanhã deixa de ser um peso e passa a ser um campo aberto de confiança. E aqui está um detalhe poderoso: quem coloca Deus em primeiro lugar não vive de sobras. O mundo ensina a dar a Deus o que sobra do tempo, da energia, do dinheiro, das forças. Mas Mateus 6,33 nos ensina a inverter. Deus não merece o resto, Ele merece o primeiro. E quem entrega o primeiro a Ele não fica vazio, porque o Pai devolve em acréscimos. Ele não falha em acrescentar o necessário àquele que o honra em primeiro lugar. Esse versículo nos convida a trocar o medo da falta pela confiança na fidelidade. Não é que as lutas desaparecem, mas elas perdem o poder de nos controlar. Não é que as contas somem, mas elas deixam de roubar nossa paz. Não é que os desafios se apagam, mas eles são encarados com a certeza de que há um Pai sustentando. Esse é o segredo da vida abundante. Não viver correndo atrás do que falta, mas descansar no cuidado de quem nunca falhou. Pensemos novamente nos lírios. Eles não trabalham, não tecem, e ainda assim são vestidos com glória. Eles não se preocupam com amanhã, e ainda assim permanecem belos hoje. Pensemos nas aves. Elas não têm celeiros, não têm reservas, não têm planos econômicos, mas cada dia encontram alimento. Se Deus cuida assim da natureza, como não cuidará de nós, que somos filhos? Jesus não está nos chamando à irresponsabilidade, mas à confiança. Ele não está nos chamando à preguiça, mas à dependência.
Ele está nos ensinando que o segredo da provisão não está no esforço humano isolado, mas na prioridade correta. Buscar primeiro o reino. E quando buscamos o reino, descobrimos que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que recebemos do Pai. A provisão de Deus não se limita a dinheiro ou comida. Ela abrange paz, alegria, esperança, direção, sabedoria. Quantas vezes pensamos que precisamos de coisas materiais, mas o que realmente precisamos é da presença de Deus. E quando o buscamos primeiro, Ele acrescenta não apenas o pão, mas também o sentido, não apenas a roupa, mas também a dignidade, não apenas o sustento, mas também a vida abundante. Buscar primeiro o reino é também uma forma de declarar guerra contra a ansiedade. É levantar-se a cada manhã e dizer: hoje meu coração não será governado pelo medo do amanhã, mas pela confiança no Pai. É olhar para o futuro e, em vez de tremer, descansar. É viver não como órfão, mas como filho amado. Essa mentalidade muda tudo. Muda a forma como trabalhamos, porque já não trabalhamos para sobreviver, mas para glorificar a Deus. Muda a forma como enfrentamos problemas, porque já não enfrentamos sozinhos, mas na certeza de que o Pai está conosco. A fidelidade de Deus é o argumento mais forte contra a ansiedade. Se Ele já foi fiel ontem, será fiel hoje. Se Ele cuidou de nós no passado, cuidará no presente. E se Ele prometeu acrescentar todas as coisas, não temos motivos para duvidar. Essa fidelidade é a rocha em que podemos firmar os pés, mesmo quando as ondas da vida tentam nos arrastar. Quem coloca Deus em primeiro lugar, descobre que viver pela fé não é viver no vazio, mas no sustento. Não é caminhar no escuro, mas na luz da promessa. Não é depender da sorte, mas depender da fidelidade do Pai. Essa é a diferença entre viver de sobras e viver de acréscimos. Quem busca primeiro a Deus não mendiga sobras, mas colhe a abundância do cuidado dele. E assim chegamos à essência do ensino de Jesus. Não se trata de ignorar as necessidades, mas de não permitir que elas se tornem o centro. O centro é o reino. A prioridade é a justiça de Deus. E quando Ele ocupa o primeiro lugar, tudo o mais se encaixa. Essa é a ordem divina. Primeiro o reino, depois as coisas. Primeiro Deus, depois o resto. Primeiro a eternidade, depois o tempo. Pai amado, nós nos rendemos diante da Tua palavra e confessamos que tantas vezes deixamos a ansiedade governar nossos corações. Quantas vezes olhamos para o amanhã com medo, esquecendo que Tu és o Deus que já está no amanhã, antes mesmo de chegarmos lá. Hoje decidimos obedecer à voz do Teu Filho, buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça. Senhor, ensina-nos a confiar como os lírios que não se preocupam, como as aves que não se inquietam. Ajuda-nos a descansar na Tua fidelidade, a viver cada dia com a certeza de que Tu és o provedor, o sustentador, o Pai que nunca falha. Nós entregamos nossas necessidades em Tuas mãos e declaramos que Tu és a prioridade da nossa vida. Reorganiza o nosso coração. Cura a nossa mente da ansiedade, firma nossos pés na Tua promessa. Que ao buscar-Te em primeiro lugar, possamos experimentar todos os acréscimos que a Tua fidelidade garante. Em nome de Jesus, amém. Não é só buscar o reino, mas também a justiça dele. Jesus não deixou espaço para dúvidas quando pronunciou essas palavras. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muitos desejam a segurança do reino, o alívio da promessa de provisão, o descanso de saber que o Pai acrescenta todas as coisas. Mas poucos querem a responsabilidade de viver de acordo com a justiça desse reino.
Porque buscar o reino sem buscar a justiça seria como desejar a coroa sem aceitar a cruz. Seria querer os benefícios do Pai sem se submeter ao seu governo. A justiça de Deus é o alicerce invisível que sustenta o seu reino. É o padrão eterno que corrige, molda e guia. Por isso Jesus disse que não basta buscar um, é preciso buscar os dois, reino e justiça. Buscar a justiça de Deus significa escolher o que é correto, ainda que doa. Significa decidir pelo caminho estreito quando a multidão prefere o largo. Significa alinhar palavras, atitudes e intenções à vontade do Pai, mesmo quando isso custa reputação, posição ou conveniência. A justiça de Deus não se vende, não se negocia, não se corrompe. Enquanto a justiça dos homens se perde em leis frágeis, interpretações tendenciosas e interesses ocultos, a justiça de Deus é eterna, imutável, absoluta. O que hoje o mundo chama de certo, amanhã pode chamar de errado, mas o que Deus chama de justo permanecerá justo para sempre. Jesus, ao falar da justiça de Deus, não estava apresentando um conceito abstrato. Ele estava chamando os discípulos a viver de forma prática. Era como se dissesse: vocês não podem apenas esperar que o Pai acrescente todas as coisas, se ao mesmo tempo não se comprometem a viver em retidão. O reino não é um refúgio para quem quer apenas bênçãos, mas o território de quem deseja viver em coerência com o céu. E aqui está um dos maiores desafios da fé. Não apenas crer em Deus, mas viver de acordo com Ele. Não apenas falar de santidade, mas andar em santidade. Não apenas pedir provisão, mas praticar justiça. A justiça de Deus é diferente da nossa noção limitada de justiça. Nós pensamos em justiça como o ato de punir o culpado e absolver o inocente. Mas a justiça de Deus vai além. Ela não apenas condena o pecado, mas também oferece graça para o arrependido. Ela não apenas revela o erro, mas transforma o coração. Ela não apenas corrige, mas molda, sustenta e guia. É uma justiça que não falha, porque nasce do caráter perfeito de um Deus que não muda. Buscar essa justiça no início do dia é como colocar uma lente sobre os olhos da alma. De repente, passamos a enxergar nossas escolhas de maneira diferente. Aquilo que antes parecia aceitável, agora se mostra errado diante da luz divina. Aquilo que antes era comum, agora é visto como desvio. E aquilo que antes parecia impossível, agora se torna viável, porque o Espírito Santo nos capacita a andar em retidão. Quantas vezes sabemos o que é certo, mas escolhemos o que é conveniente? Quantas vezes preferimos agradar aos homens em vez de agradar a Deus? Quantas vezes vendemos nossa integridade por migalhas de aprovação? Mas Mateus 6,33 nos chama a inverter essa lógica. Buscar a justiça de Deus primeiro, ainda que doa, ainda que custe, ainda que nos deixe sozinhos. Porque não há vitória verdadeira fora da justiça divina. Não há acréscimo eterno quando buscamos atalhos. Não há plenitude de vida se não houver coerência com o céu. A justiça dos homens é relativa, muda conforme a cultura, o interesse ou a opinião. Mas a justiça de Deus é eterna. O que Ele chamou de santo sempre será santo. O que Ele declarou pecado sempre será pecado. Não importa o quanto o mundo se reinvente, a palavra permanece inabalável. É por isso que viver pela justiça de Deus é viver em segurança. Porque ainda que o mundo inteiro mude de ideia, a rocha da palavra não se abala. Buscar a justiça é também aceitar a correção do Pai. Porque muitas vezes queremos apenas o cuidado, mas não a disciplina. Queremos apenas os acréscimos, mas não os ajustes. Queremos apenas as bênçãos, mas não a formação. Mas o mesmo Pai que acrescenta também corrige. O mesmo Pai que provê também molda. E essa disciplina não é sinal de rejeição, mas de amor. Como diz Hebreus, o Senhor corrige a quem ama.
A justiça de Deus nos confronta, mas também nos liberta. Ela expõe nossas falhas, mas também nos levanta. Ela fere o ego, mas cura a alma. Quando o justo busca primeiro a Deus, sua vida se torna testemunho vivo. O mundo não precisa apenas de palavras bonitas, mas de exemplos visíveis. E nada fala mais alto do que uma vida coerente. Não é o discurso eloquente que convence, mas a prática diária de quem escolhe a verdade quando ninguém está olhando, de quem prefere perder vantagens a perder a integridade, de quem prefere ser fiel a ser aplaudido. Esse é o poder da justiça, transformar pessoas comuns em testemunhos vivos da presença de Deus. E quando vivemos dessa forma, o dia deixa de ser apenas uma corrida atrás de coisas, deixa de ser apenas luta por sobrevivência. Passa a ser um palco onde o céu se manifesta na terra. Cada decisão justa, cada palavra íntegra, cada atitude correta é um pedaço do reino que se torna visível. E é assim que o mundo vê Deus, não em teorias distantes, mas em vidas alinhadas à sua justiça. É fácil falar de reino, é bonito falar de promessa, mas é a justiça que mostra se realmente pertencemos a Ele. Jesus disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Isso significa que buscar o reino sem a justiça é engano. Não basta clamar, é preciso viver. Não basta desejar, é preciso obedecer. Não basta conhecer, é preciso praticar. Buscar a justiça de Deus também significa abrir mão da vingança, da malícia, da corrupção. Significa perdoar quando seria mais fácil guardar rancor. Significa ser honesto quando todos estão acostumados à mentira. Significa andar em luz quando o mundo prefere a escuridão. Essa justiça não é natural, é sobrenatural. Não vem da força humana, mas da graça do Espírito. É Ele quem escreve a lei de Deus no coração. É Ele quem nos capacita a escolher o que é certo mesmo quando tudo dentro de nós quer escolher o errado. E aqui está a beleza do Evangelho. Quando buscamos primeiro o reino e a justiça de Deus, não apenas recebemos o que precisamos, mas também nos tornamos quem Ele deseja que sejamos. Porque o maior acréscimo não é o pão, nem a roupa, nem a casa, mas a transformação da alma. O maior presente não é o que recebemos, mas o que nos tornamos. Buscar a justiça é permitir que Deus molde em nós o caráter de Cristo. É viver não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. É ser sal e luz em um mundo corrompido. Essa é a vida em coerência com o céu. Não apenas correr atrás de coisas, mas viver de forma justa diante do Pai. O mundo pode não entender, pode zombar, pode rejeitar, mas no fim, a única aprovação que importa é a do Pai. E Ele promete acrescentar todas as coisas àqueles que o buscam em primeiro lugar. Senhor, diante da Tua palavra reconhecemos nossa fraqueza. Quantas vezes preferimos o caminho fácil em vez do caminho justo? Quantas vezes escolhemos agradar aos homens em vez de agradar a Ti? Mas hoje nos rendemos ao chamado de Jesus. Buscar não apenas o reino, mas também a Tua justiça. Pai, alinha nossas palavras, nossas atitudes e nossas decisões com a Tua vontade. Molda-nos segundo a Tua justiça, corrige-nos quando for necessário, fortalece-nos quando estivermos fracos. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos, que nossos dias reflitam a coerência do céu, que cada escolha revele que pertencemos a Ti. Dá-nos coragem para escolher o que é correto, mesmo quando dói. Dá-nos graça para andar em integridade, mesmo quando é solitário. E que ao buscar o Teu reino e a Tua justiça, possamos experimentar a plenitude da Tua promessa. Todas as coisas nos serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Amém. Buscar primeiro o reino é plantar no início do dia sementes que florescem até o fim.
Essa não é uma frase poética qualquer, mas um princípio espiritual poderoso que Jesus decretou com sua própria voz. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa promessa não é um talvez, não é uma hipótese, não é uma possibilidade condicionada à sorte ou destino. É um decreto que carrega a autoridade do Filho de Deus, sustentado pelo caráter de um Pai que não falha. Quando colocamos o Pai em primeiro lugar, não apenas honramos a ordem divina, mas também permitimos que todas as demais áreas da vida encontrem o seu devido lugar. Família, trabalho, finanças, saúde, relacionamentos, sonhos, tudo se alinha quando Ele está no centro. O início do dia é como um terreno fértil, e as primeiras escolhas são sementes que determinam a colheita. Se plantamos ansiedade, colheremos pressa. Se plantamos medo, colheremos insegurança. Mas se plantamos o reino, colheremos paz, provisão e direção. Jesus falou isso em um contexto onde a ansiedade era dominante. Os discípulos estavam preocupados com o amanhã, aflitos com o que comeriam, com o que vestiriam, inseguros quanto ao futuro. E ele os direciona ao que realmente importa. Não deixem o coração ser governado pelas necessidades. Deixem o coração ser governado pelo Pai. A promessa de que todas as coisas seriam acrescentadas não é uma desculpa para viver no descuido, mas a garantia de que, quando as prioridades são corretas, o resto flui no tempo certo. Buscar primeiro o reino é como alinhar o compasso de uma vida desorganizada. É como ajustar os ponteiros de um relógio espiritual. Sem esse alinhamento, todo o dia se torna desajustado. Mas quando o reino é buscado no início, todo o resto encontra ritmo. E aqui está a profundidade desse ensino. Buscar primeiro o reino não significa ignorar responsabilidades, mas entregá-las ao governo certo. O mundo ensina que devemos correr atrás, acumular, garantir com nossas próprias forças. Jesus ensina o contrário. Coloquem o Pai no centro e vejam como Ele governa até mesmo os detalhes mais simples. Ele fala dos lírios, vestidos com glória sem esforço, fala das aves, sustentadas sem celeiros, e pergunta: não valeis vós muito mais do que elas? O coração humano, tomado pela pressa, esquece que tem um Pai que já sabe de tudo, e a cada manhã essa promessa se renova. Se buscarmos primeiro o reino, o Pai acrescentará. Essa é a beleza do Evangelho. O que é colocado em primeiro lugar determina o que será acrescentado. Quando colocamos o dinheiro, colhemos apenas preocupações. Quando colocamos pessoas, colhemos decepções. Quando colocamos nossa própria força, colhemos cansaço. Mas quando colocamos o reino, colhemos acréscimos eternos. O Pai não acrescenta sobras, acrescenta o necessário com perfeição. E quem coloca Deus em primeiro lugar, descobre que não vive de restos, mas da fidelidade de um Pai que nunca falha. Buscar primeiro o reino é também uma prova de fé. É acreditar que, mesmo quando tudo parece urgente, nada é mais urgente do que estar diante do Rei. É crer que, mesmo quando há tantas tarefas, nenhuma delas é mais essencial do que se ajoelhar e reconhecer que Ele governa. O início do dia, para quem entende Mateus 6,33, deixa de ser correria e se torna altar. Cada manhã passa a ser oportunidade de plantar sementes espirituais que florescerão em paz ao longo do dia. Pensemos nas áreas da vida: família, trabalho, finanças, saúde. Quantas vezes vemos essas áreas desorganizadas, em conflito, como peças de um quebra-cabeça que não se encaixam? A família sofre porque o trabalho consome tudo. As finanças desmoronam porque a ansiedade toma as rédeas. A saúde se fragiliza porque o corpo não suporta a pressão da alma. Mas quando Deus está no centro, todas essas peças encontram ordem. Não é mágica, é governo. Não é acaso, é decreto.
Quando buscamos primeiro o reino, a família encontra paz, o trabalho ganha propósito, as finanças recebem direção, a saúde é fortalecida. Tudo se alinha, porque o Pai não é Deus de confusão, mas de ordem. O início do dia é um momento decisivo. Quem começa o dia correndo atrás do vento dificilmente encontrará descanso. Mas quem começa o dia buscando a presença do Pai encontra forças que vão além do natural. Buscar o reino é como colocar óleo em uma engrenagem. Tudo passa a fluir com mais leveza. É como acender uma lâmpada em um quarto escuro. De repente, tudo faz sentido. É como beber água fresca depois de um deserto. A alma se renova. E não podemos esquecer, Jesus não falou de buscar apenas o reino, mas também a sua justiça. Isso significa que não basta desejar o cuidado de Deus, é preciso alinhar a vida com a vontade dele. A justiça de Deus não é como a dos homens, que muda com o tempo, que se corrompe com interesses, que se perde em burocracias. A justiça de Deus é eterna, molda caráter, corrige intenções, sustenta escolhas. Buscar a justiça é escolher o que é certo mesmo quando custa, é decidir pela integridade mesmo quando ninguém está vendo, é viver em coerência com o céu em meio a um mundo corrompido. Quem planta o reino e a justiça no início do dia, planta sementes de eternidade. E essas sementes florescem em testemunhos vivos. Porque o mundo não precisa apenas ouvir palavras sobre Deus, precisa ver vidas alinhadas com Ele. A promessa de Jesus não é apenas de provisão material, mas de transformação integral. Ele promete acrescentar o necessário, mas também moldar nossa vida de acordo com o céu. Buscar primeiro o reino é também resistir ao chamado da ansiedade. Quantas vezes acordamos já com a mente sobrecarregada, já pensando em contas, já temendo problemas? A ansiedade nos rouba a paz antes mesmo de o dia começar. Mas quando paramos e buscamos o Pai, o coração encontra descanso. É como se disséssemos: Senhor, eu sei que há 1000 coisas me esperando, mas nenhuma delas é maior do que a Tua presença. Esse ato de fé muda o ambiente interno. E o dia, que poderia ser pesado, passa a ser leve. Mateus 6,33 não é apenas um versículo para ser decorado, é uma chave para ser vivida. Quem decide colocá-lo em prática, descobre que Deus realmente acrescenta. Pode não acrescentar no tempo que esperamos, pode não acrescentar da forma que imaginamos, mas acrescenta no tempo certo e da forma perfeita, porque Ele conhece melhor do que nós o que precisamos. E se Ele prometeu, Ele cumpre. E é por isso que buscar primeiro o reino não pode ser um ato isolado, mas uma prática diária. Cada manhã é uma nova chance de plantar sementes. Cada amanhecer é uma nova oportunidade de colocar o Pai em primeiro lugar. Quem faz disso um hábito, não apenas vê resultados ao longo de um dia, mas ao longo de uma vida. É como construir uma casa sobre a rocha. As tempestades virão, mas ela permanecerá firme. O reino é prioridade, a justiça é fundamento e os acréscimos são consequência. Essa é a ordem de Deus. Quando tentamos inverter, nos perdemos. Quando buscamos os acréscimos antes do reino, nos frustramos. Quando buscamos resultados sem alinhamento, colhemos vazio. Mas quando buscamos primeiro a Deus, o coração encontra plenitude. E lembre-se, buscar primeiro não é dar a Deus sobras de tempo, sobras de energia, sobras de atenção. É dar o melhor, o início, o principal. É começar o dia com Ele, é abrir o coração antes de abrir qualquer outra coisa. Porque aquilo que entregamos primeiro mostra onde está o nosso tesouro. Se damos a Deus as primícias, revelamos que Ele é nosso maior bem. Ao colocar Deus em primeiro lugar, o resto não desaparece, mas é transformado. A família continua existindo, mas agora encontra paz no amor divino. O trabalho continua exigente,
mas agora é vivido com propósito. As finanças continuam sendo desafio, mas agora são administradas com sabedoria. A saúde continua frágil, mas agora é fortalecida pela paz que excede todo o entendimento. Tudo encontra lugar quando Ele está no centro. Essa é a promessa. Não é um talvez, é um decreto. Quem planta o reino no início do dia, colhe acréscimos até o fim. Quem coloca o Pai em primeiro lugar, descobre que nada falta. E mesmo quando parece faltar, a fidelidade dele permanece. Porque o Deus que cuida dos lírios e das aves não deixará de cuidar dos seus filhos. Senhor, hoje nós entregamos o nosso primeiro minuto a Ti. E ao pronunciar essas palavras, o coração já sente o peso e a leveza desse ato. Peso, porque se trata de uma decisão que exige renúncia e consciência de prioridade. Leveza, porque ao entregar o primeiro minuto ao Pai, o fardo da ansiedade começa a se dissolver, a inquietação do coração começa a ceder espaço à paz que excede todo entendimento. Jesus nos ensinou em Mateus 6,33 que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Não é apenas uma frase bonita para decorar, mas um princípio eterno que muda destinos. O início do dia é o altar onde depositamos a nossa confiança, e as primeiras palavras da manhã revelam qual é o centro do nosso coração. Quando entregamos o primeiro minuto a Deus, declaramos que antes de qualquer decisão, antes de qualquer conversa, antes de qualquer passo, o reino é a prioridade. E é nesse gesto que a ordem do dia se transforma. Sem essa entrega, o coração desperta pesado, tomado por pensamentos que gritam, problemas, contas, tarefas, medos. Mas quando o primeiro minuto é dele, o resto encontra ordem. Porque o coração humano por si só é desorganizado. Quer correr atrás de 1000 coisas ao mesmo tempo, quer controlar o incontrolável, quer se antecipar ao amanhã e se perder em ansiedade. Mas o Espírito Santo sussurra através da palavra: não andeis ansiosos por coisa alguma, buscai primeiro o reino. É nesse confronto que a alma escolhe onde colocará a sua confiança. Declarar que o reino é prioridade não é apenas uma oração, é uma postura. É dizer com os lábios, mas também viver com as atitudes. É alinhar passos, corrigir escolhas, ajustar intenções. Buscar o reino não é apenas dobrar os joelhos pela manhã, mas caminhar o dia inteiro com essa decisão refletida nas ações. É perdoar quando seria mais fácil se vingar. É ser honesto quando seria mais cômodo mentir. É servir quando seria mais conveniente ignorar. É carregar a cruz no cotidiano, transformando cada escolha em um testemunho vivo de que o Pai é prioridade. Jesus sabia que a ansiedade era um inimigo invisível que poderia destruir a paz dos discípulos. Ele falou sobre isso no Sermão do Monte, lembrando que a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Ele apontou para as aves que não semeiam nem colhem, mas são sustentadas pelo Pai. Apontou para os lírios que não trabalham, mas são vestidos com glória. E então perguntou: por que vocês se preocupam tanto? Essa pergunta ecoa até hoje. A cada manhã, somos tentados a começar o dia sob o peso da preocupação. Mas Mateus 6,33 é o antídoto. Se buscamos primeiro o reino, se colocamos Deus no centro, a ansiedade perde o poder de governar. A oração que diz: alinha nossos passos, corrige nossas escolhas, é a expressão de um coração que reconhece sua fragilidade. Porque sozinhos não conseguimos nos manter firmes. Quantas vezes escolhemos o que parece certo aos nossos olhos, mas se revela amargo depois? Quantas vezes seguimos caminhos que pareciam promissores, mas acabaram em frustração? É por isso que precisamos que o Pai alinhe os passos. Ele é o único que vê o fim desde o começo. Ele é o único que sabe quais portas nos levarão à vida e quais caminhos são atalhos de morte. Quando entregamos a Ele o primeiro minuto, pedimos exatamente isso.
Senhor, corrige antes que eu erre, ajusta antes que eu tropece, guia antes que eu me perca. E mais, pedimos que Ele guarde o coração da ansiedade que destrói a paz. A ansiedade não é apenas um sentimento leve, é uma força que corrói por dentro, um inimigo que mina a confiança e consome a energia antes mesmo de o dia começar. Ela nos faz carregar pesos que não existem, lutar batalhas que ainda não chegaram, sofrer dores que talvez nunca venham. E Jesus sabia disso quando disse: basta a cada dia o seu próprio mal. O antídoto para a ansiedade não é tentar controlá-la com a força humana, mas entregar o coração ao Pai. A oração da manhã é o momento em que confessamos: Senhor, eu não sei o que o dia reserva, mas sei que Tu já estás nele. Eu não sei o que enfrentarei, mas sei que Tu és maior do que qualquer adversidade. Quando pedimos que o Senhor acrescente ao nosso dia aquilo que precisamos, não estamos pedindo luxo ou exageros, mas o suficiente para viver em paz e cumprir a vontade dEle. Jesus não prometeu que teríamos tudo o que desejamos, mas tudo o que precisamos. E muitas vezes confundimos necessidade com capricho. A oração que nasce de Mateus 6,33 é humilde. Ela diz: Pai, acrescenta o pão de cada dia, acrescenta a força para vencer a tentação, acrescenta a sabedoria para tomar decisões, acrescenta a graça para lidar com pessoas difíceis. É assim que o Pai acrescenta. Ele não dá tudo de uma vez, mas dá o suficiente para cada dia, porque quer nos ensinar a depender dele continuamente. E por fim, a oração lembra: não nos deixes esquecer que o maior tesouro é estar em tua presença. Esse é o coração de Mateus 6,33. Porque se buscamos o reino apenas pelo que ele pode nos dar, ainda não entendemos o verdadeiro tesouro. O maior acréscimo não é o pão, mas a paz. Não é a roupa, mas a justiça. Não é o dinheiro, mas a presença. Tudo o mais é acréscimo, mas o essencial é Ele. Jesus é o pão da vida, a água viva, a porta, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o maior tesouro. Se o temos, temos tudo. Se o perdemos, nada mais faz sentido. Ao declarar em nome de Jesus, amém, encerramos a oração, mas não encerramos a entrega, porque essa entrega precisa se repetir a cada manhã, a cada primeiro minuto. É como plantar sementes diariamente. Quem planta uma vez e para não terá colheita contínua, mas quem planta todos os dias verá florescer. Assim é com o reino. Quando o buscamos de forma contínua, os frutos se multiplicam. Buscar primeiro o reino é o segredo da vida equilibrada. É a raiz que sustenta a árvore. É o alicerce que sustenta a casa. Sem esse fundamento, qualquer tempestade derruba, mas com ele permanecemos firmes. Jesus nunca prometeu ausência de lutas, mas prometeu presença constante. Ele nunca disse que não teríamos aflições, mas garantiu vitória sobre o mundo. Essa vitória se manifesta quando aprendemos a entregar o primeiro minuto a Ele. Cada área da vida encontra ordem quando o Pai está no centro. A família encontra paz, porque o amor de Deus governa os relacionamentos. O trabalho encontra propósito, porque já não é apenas meio de sobrevivência, mas oportunidade de servir. As finanças encontram direção, porque são administradas com sabedoria. A saúde encontra força, porque o coração não vive mais corroído pela ansiedade. Tudo encontra o seu devido lugar. Esse texto não é apenas uma reflexão, é um chamado a mudar o hábito das manhãs. Quantos desperdiçam os primeiros minutos do dia em distrações? Quantos já começam amanhã com queixas, reclamações, preocupações? Mas o Espírito nos convida a transformar o primeiro minuto em altar, porque o que entregamos primeiro revela quem é
o nosso Senhor. Se entregamos a Deus, declaramos que Ele é o centro. Se entregamos ao mundo, declaramos que as preocupações são o nosso Senhor. A cada manhã temos uma escolha: ansiedade ou paz, correria ou descanso, mundo ou reino. Mateus 6,33 nos mostra o caminho certo. Se buscarmos primeiro o reino e a justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Não é um talvez, é um decreto. É a voz do Filho de Deus ecoando sobre os séculos, garantindo que o Pai é fiel para cuidar. E essa fidelidade é visível em toda a Escritura. O povo de Israel no deserto recebia maná diariamente, porque Deus queria ensinar dependência. Elias foi sustentado junto ao ribeiro, porque Deus queria mostrar que é Ele quem provê. Jesus multiplicou pães e peixes, porque queria revelar que nele não há falta. Paulo declarou que Deus supre cada necessidade em glória. Toda a Bíblia é um testemunho de que o Pai acrescenta, e se Ele acrescentou ontem, acrescentará hoje. Se Ele cuidou no passado, cuidará no presente. Se Ele sustentou os discípulos, sustentará a nós. Essa é a confiança que nos permite levantar a cada manhã sem medo. Não porque sabemos o que vai acontecer, mas porque sabemos em quem confiamos. Senhor, mais uma vez, nós nos curvamos diante de Ti e entregamos o nosso primeiro minuto. Declaramos que antes de qualquer palavra, antes de qualquer decisão, o Teu reino é a nossa prioridade. Pedimos que alinhas os nossos passos, que corrijas as nossas escolhas, que guardes o nosso coração da ansiedade que rouba a paz. Pai, acrescenta ao nosso dia tudo o que precisamos, mas não permitas que nos esqueçamos que o maior tesouro é estar em Tua presença. Dá-nos sabedoria para escolher o que é certo, coragem para enfrentar o que virá, fé para confiar mesmo quando não vemos saída. Que este dia seja marcado pela Tua justiça, pela Tua graça e pelo Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Quero agradecer de coração a você que ficou comigo até o final deste vídeo. Isso mostra que o seu coração tem sede de Deus e que você entende o valor de entregar o primeiro minuto do dia a Ele. Que essa palavra não fique apenas aqui, mas que seja plantada no seu coração como uma semente que vai florescer em paz, esperança e transformação. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez um amigo, um familiar, alguém que está aflito com o amanhã e precisa lembrar que o Pai cuida de todas as coisas. Esse simples gesto pode ser a resposta de oração para alguém que você nem imagina. E antes de sair, quero te convidar a assistir o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai continuar edificando a sua vida e te aproximando ainda mais da presença de Deus. Que o Senhor te abençoe e que cada manhã seja marcada pelo reino em primeiro lugar.